Essa é a última apresentação aí do dia, tá? O tema é o mesmo, foi apresentado anteriormente. O grupo aí tem até 40 minutos aí para estar fazendo a apresentação, tá? Só por novidade, eu vou sentar na banca para avaliar vocês. Então a gente vai estar em 5 aqui agora. Então, bom? Aí é mancada, hein? Grupo, tá bom? Aí é mancada, hein? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Flávio, presidente da empresa Electra, e agora vamos apresentar a nossa solução para a empresa, presidente da empresa Stark, e vamos apresentar a solução para a empresa Electra. A nossa empresa foi fundada em 1989 com propósitos elétricos e não de TI. Mas um dos fundadores, conforme foi vendo o mercado evoluir, viu no mercado de TI um grande investimento e desde então resolveu investir. Hoje, nossa matriz está situada em São Paulo, tendo filiais em Minas, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O nosso objetivo é nos expandir mundialmente, sendo reconhecidos por comprometimento e qualidade por nossos serviços prestados. Hoje, temos as seguintes certificações, dentre elas a certificação LPI de Linux, a ISO 9001 em qualidade e as diversas certificações da Cisco. Como portfólio, temos diversos tipos de clientes, desde empresas pequenas a empresas multinacionais, ressaltando a Philips, a Carrefour e o ESP. Como parceria, tanto para certificações de equipamentos, temos a Cisco, nos auxiliando com equipamento ativo de rede, temos a Furukawa com toda a parte de infraestrutura e temos a SAP com a parte de software. Boa tarde a todos, eu sou a Marina, gerente de segurança da Stark. A Electra ela vem passando por diversas confirmações de roubos de equipamentos eletrônicos, prejudicando assim sua produção. Essa seria a situação atual encontrada pela Stark na empresa. Visando essas vulnerabilidades existentes na empresa, a Stark criou 3 medidas para minimizarem esses riscos, sendo eles a política de segurança, permissões de acesso e uma política de backup. A política de segurança ao acesso físico, ela visa o quê? Ela visa que o acesso dos visitantes deve ser monitorado, também havendo monitoramento dos funcionários terceirizados. Haverá restrição da entrada de aparelhos multimídia nas salas de equipamentos. Haverá um registro da entrada e saída, tanto por parte dos funcionários da Electra, tanto por parte dos visitantes e funcionários prestadores de serviço. Equipamentos de detecção de incêndios serão instalados em locais específicos, a Electra, porém, esses equipamentos não serão instalados pela Stark. Isso seria apenas um conselho que a Stark irá instalar nos equipamentos. Não, a Stark, ela aconselha a Electra a fazer a instalação desses equipamentos de detecção de incêndio. Haverá restrição das áreas seguras de conteúdo inflamável que possa servir de combustível. As salas seguras serão as salas de equipamento. O armazenamento das mídias de backup, elas serão armazenadas em uma sala distante à sala de equipamentos. E também existirá cópias de backup tanto nas unidades das filiais quanto na matriz. A manutenção dos equipamentos, ela só ocorrerá durante o período de garantia pré-definido pelos fabricantes desses equipamentos. Os prestadores de serviços, eles deverão estar uniformizados e com cartão de identificação, tanto os prestadores de serviços, visitantes, e os funcionários da Electra. Haverá uma realização de inventário de equipamentos da empresa, tanto para correções quanto possíveis atualizações. O descarte das mídias, ele será passado por um processo de análise para verificação de que, se nenhuma informação existente nessas mídias, será repassada para o processo de descarte. Então, havendo as informações existentes nessas mídias, elas serão removidas para passar para o processo de descarte. Os equipamentos que passarão por um processo de manutenção,
eles não serão retirados sem prévia autorização por parte da Electra. Haverá um registro de retirada e saída de equipamentos que forem para um descarte ou manutenção. Os funcionários da Electra, eles receberão uma senha, essa senha será entregue pessoalmente. De maneira alguma, será entregue por e-mail. A senha deve conter no mínimo 8 caracteres, como mostrado no exemplo, contendo letras, números e caracteres especiais. Letras maiúsculas e minúsculas, no caso. Haverá restrição das configurações do acesso à permissão, ou seja, os usuários não terão acesso às configurações do sistema. Haverá restrição das instalações de novos softwares nas estações de trabalho, sendo somente autorizada a instalação de novos softwares nas estações de trabalho quando o funcionário solicitar a equipe de TI da Electra. Haverá o bloqueio das entradas de dispositivos, entradas como USB, microSD serão bloqueadas. Existirá uma pasta compartilhada no servidor, essa pasta será compartilhada entre todos os usuários e grupos da Electra. Haverá o acesso restrito às pastas de outros usuários, tendo somente acesso à pasta a qual o usuário tem privilégio de acesso. E também acesso somente permitido à pasta do grupo ao qual ele pertence na empresa. Acesso a determinados aplicativos e funções. Os funcionários terão acesso somente a funções e aplicativos que fazem parte do departamento ao qual ele exerce na empresa. A solução criada pela Stark para uma política de segurança, no caso, política de backup, foi definida da seguinte forma. No domingo será feito um backup normal e de segunda a sábado um backup diferencial. O processo de backup irá utilizar 7 fitas, uma para cada dia da semana, 11 fitas para o mês de janeiro a novembro, uma fita para o processo de backup anual e a cada 15 dias a empresa terá de fazer um processo de restauração. Ela irá pegar uma fita, por exemplo, a fita da terça-feira, e irá fazer o processo de restauração. Aqui nós temos uma tabela com as duas principais tarefas para a criação da política de segurança, sendo elas a tarefa de análise, que terá um período de duração de 18 horas, tendo um custo de mão de obra de R$ 385. A elaboração da política de segurança durará 7 horas, tendo um custo de R$ 150, totalizando assim o valor de mão de obra de R$ 535. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Henrique, sou gerente de infraestrutura. Estarei apresentando a solução para o cabeamento estruturado da Electra. Atualmente a empresa não dispõe de nenhuma rede física de microcomputadores, por se tratar de ser prédios novos. A Stark está propondo para a Electra flexibilidade, alta performance e disponibilidade dos serviços e processos de rede no dia a dia da empresa. Algumas considerações básicas inicialmente. Utilizaremos a norma padronizadora de cabeamento estruturado, a TIA 568C. Cabos de categoria 6A UTP para taxa de transmissão de 1 a 10 gigabits. Petcords categoria 6 com 5 metros para manobras no rack e nas work areas. Calhas com taxa de crescimento de 30% para uma futura expansão da empresa. Algumas regras de identificação, nomenclaturas que adotaremos. A primeira mostra a quantidade de cabos do link permanente do cabo UTP. A segunda, ponto inicial e final do ponto de telecomunicação e qual a localização dele em qual rack. As demais, pontos de telecomunicação com ponto inicial e final, derivando de intermediários como pontos de consolidação, pontos postos condutores ou pontos específicos, como CFTV e controle de acesso. Aqui está o exemplo dos demais unidades da matriz. No meio aqui, colocaremos os postos condutores. Serão encaminhados eletrocalhas sobre voo, descerão nas salas fechadas por canaletas aparentes, com uma altura do piso de 30 centímetros. Cada andar terá uma sala técnica. Essa sala técnica deverá ser construída pela Electra.
com as seguintes especificações que ainda vou falar. Diferenciando o galpão, ele deverá, os dois galpões, tanto da matriz quanto das filiais, eles terão 2 salas técnicas, por causa do comprimento e a extensão do ambiente. Assim, não podendo passar de 100 metros o canal no limite permanente de 90 metros. Não dá pra ver a planta. No andar térreo da filial, também deverá ser construída a sala técnica. Utilizaremos a eletrocária sobre fogo. Haverá dutos embutidos na entrada da recepção com pontos de controle de acesso. Também haverá pontos de controle de acesso nas entradas das salas técnicas. Pontos espalhados de CFTV em locais estratégicos. As salas técnicas. O comprimento das portas deve ser de 1 metro de comprimento, abrindo para fora, para maior mobilidade e passagem dos racks. Na matriz, nas filiais, o térreo deverá ter com uma dimensão de 20 metros quadrados, 4 por 5, devido a racks de voz que vão ser colocados junto com o rack do edifício. No galpão e nos demais andares serão só 14 metros quadrados. Todas as tomadas elétricas deverão estar estabilizadas, sem aparelhos intermediários, como no-break e estabilizadores. Aqui está o benefício do térreo. Haverá 3 racks de voz, isso na matriz, nas filiais haverá só 1. Utilizaremos o cross connection para espelhamento de switch, para prevenir o dano a alguma porta do switch na manobra de cabos. Haverá um voice panel para cada andar de cada edifício e voice panels para a chegada de DGT. Um exemplo do DGT, haverá os ramais indo em grupos para os devidos aqui, prédio 3, prédio 2 e prédio 1 e galpão 1, 2. Uma flexibilidade que a Stark está propondo para a Electra no momento de uma mudança de um funcionário de um determinado local para um outro escritório, um outro ambiente, poderá ser feita a troca de ramal por um simples movimento no voice panel. Isso daqui é um exemplo. Também poderá ser mudado o tipo de ponto que ele utilizará. Se for um ponto de telefone, ele pode utilizar um ponto de dados, como mostra nesse segundo exemplo. Backbone de edifício. Haverá 3 perfurações, variando de 2 polegadas e uma de 4 polegadas, do térreo do térreo até o último andar no piso. 2 serão para passagem de cabos ópticos, um sendo para redundância. O outro, de 4 polegadas, será para passagem de cabos telefônicos. Backbone de campos. Será adicionado a cada 30 metros de comprimento uma caixa de passagem, com 3 perfurações, sendo elas todas de 4 polegadas. Uma para passagem de dados, outra para telefônico e outra para uma futura expansão da empresa. Aqui está o diagrama unifilar da matriz, o ponto inicial e o ponto final de cada andar. O primeiro nível com o shaft e sobre o campus, o duto sobre o campus, e no segundo nível o shaft. O diagrama unifilar das filiais segue o mesmo padrão. Total de pontos de telecomunicação na matriz será de 2.584 e nas filiais 418. Aqui está a duração de algumas tarefas que irá ocorrer no longo da implantação do projeto e o custo de cada hora.
Isso seria um breve exemplo. Somando aqui daria 5.200, mas isso é acrescido às outras atividades que irão ter. Boa tarde a todos, meu nome é Jonas, eu sou o gerente de software da empresa Start e vou agora apresentar para vocês a solução para alguns problemas que encontramos na empresa elétrica. Primeiro, erros no sistema de gestão, que acabou causando inúmeros prejuízos aí para a empresa, que quase chegou a decretar um estado de falência, uma falta de padronização dos softwares instalados, um banco de dados antigo, porém ainda funcional, e a necessidade de ampliar a sua forma de vendas para abranger um número maior de clientes. Nos desktops, utilizaremos os seguintes softwares. Como base, o sistema operacional Windows 7, 64 bits, todos os softwares com compatibilidade com a arquitetura 64 bits, DR Office, como alternativa para o pacote de escritório, software aplicativos de escritório Microsoft Office, o Node 32 como antivírus, pois ele nos traz aí uma ferramenta que é possível implementar as políticas de segurança do AD às políticas de segurança do antivírus, trazendo mais segurança para os funcionários e para os ativos de rede também. Como compactador de arquivos, utilizaremos o 7-zip e o plugin Adobe Flash Player, que será utilizado para a visualização do nosso site e também para a visualização de outros sites que os usuários possam acessar de acordo com a política. Nos servidores, utilizaremos os sistemas operacionais Debian, Windows Server. O Debian será utilizado num servidor onde há uma menor capacidade, pois utilizaremos apenas a instalação no modo texto, economizando aí o processamento de todos os outros aplicativos. O Windows Server, vamos também utilizar uma configuração específica, visto que iremos utilizar serviços específicos e exclusivos da Microsoft, como o exemplo WSUS e o próprio Active Directory. Como solução para a etapa de implantação e instalação desses softwares, utilizaremos o Ghost Solution Suite na versão 2.5, com o principal intuito de, quando for necessária a instalação de um aplicativo, somente na etapa de implantação, será feita somente uma instalação, economizando tempo, pois os outros funcionários poderão apenas copiar as imagens de um HD e passar para o outro, evitando que todo o processo de instalação seja feito novamente. O banco de dados, como já foi informado, é um banco de dados antigo, porém ele ainda funciona, mas terá em breve as suas implicações. Sugerimos a migração para o banco de dados PostgreSQL, que irá nos garantir capacidades superiores a 30 terabytes entre tabelas e um tamanho ilimitado do banco de dados em geral. E com os dados da implantação mais os dados da migração e do antigo banco de dados, ele vai nos dar aí uma utilização de até 2 anos. Isso sendo revisto através do tempo e sendo descartado que pode não ser mais utilizado. E o custo é zero em relação ao DB2. É um software com uma licença diferenciada BSD. Certo. Também, como uma alternativa para os problemas com o ERP atual, desenvolveremos um novo software de ERP, que será o ER Global, e contará com seguintes módulos, que serão explicados seguinte. A execução do projeto, por ser um projeto extenso, propomos a implantação desse projeto em 3 fases. A primeira fase, de planejamento, que é uma parte, junto com a parte de desenvolvimento, são as que precisam de um tempo maior para ser elaborada, onde todos os processos da empresa precisam ser entendidos a fundo para que na próxima etapa, a fase 2, a fase de execução, possam ser colocados em prática todos os relatórios obtidos anteriormente e criarmos um protótipo que será utilizado para aprovação ou não dos funcionários que irão utilizar. Com a aprovação dos funcionários, iremos implantar e, após a implantação, iremos para a última fase, que é a fase de finalização, onde será feito o treinamento de todos os funcionários com a nova ferramenta e terá também um treinamento específico
para a equipe de TI, onde os mesmos serão responsáveis por dar suporte a esse aplicativo e nos acionando em caso de urgência. E após a implantação também teremos acompanhamento de aproximadamente 60 dias para que os usuários não se sintam desamparados quanto a essa nova tecnologia. Módulo de compras. Ele será responsável por gerir todos os processos entre a Electra e os seus fornecedores, visando um relacionamento duradouro e também evitando prejuízos com cálculos de impostos, previsão financeira, o que podemos gastar e com o que podemos gastar, e o controle da aprovação desses gastos. O módulo de vendas, que é um módulo extremamente complexo, que vai tratar desde o produto que temos em estoque, desde o momento que recebemos o pedido, até a entrega desse produto ao nosso cliente. E esse módulo também contará com a parte de e-commerce, gerenciamento do nosso site que iremos implantar. Módulo de manufatura, que é o módulo de produção, propriamente dito, será responsável por gerenciar toda a etapa de produção, os processos repetitivos que são feitos na execução dos serviços para determinar, para a obtenção do produto final. E algumas características desse módulo é a produção sob encomenda, que ele será capaz de analisar todos os pedidos que foram feitos e assim produzir conforme a demanda para evitar gastos em estoque. Visto que um dos problemas que a empresa tinha era vender demais o que ela não possuía. E o que não possuía, ela acabava não entregando. O módulo de controle de estoque, também relacionado a esse problema, é de fundamental importância, porque temos que ter um controle de tudo que entra no estoque e também o controle de tudo que sai do estoque, para evitar esse problema de vender o que não temos. O módulo financeiro será o módulo responsável por gerir a parte de contas, contas a pagar, contas a receber, também integrado ao módulo de compras e vendas para cálculos do que possuímos em caixa. Né? O módulo de qualidade, que será responsável por gerir toda a etapa de produção até a entrega também, mas visando todas as etapas detalhadamente do processo de fabricação para entregarmos um produto com qualidade e sem maiores defeitos ou defeitos que possam causar o comprometimento dos nossos clientes. O módulo de RH será utilizado para controle do gerenciamento do horário dos funcionários, visto também que um dos problemas expostos pela Electra é que os funcionários faziam o seu próprio horário de trabalho, entravam no horário que queriam e saíam no horário que queriam. E isso também causava prejuízo na parte de custos, pois sem funcionários suficiente não era possível produzir o que era solicitado. De acordo com o site e-commerce, no ano passado o Brasil teve um faturamento de aproximadamente 20 bilhões de reais com vendas online. E por isso fica mais claro a necessidade de um site para a empresa. E o nosso site contará com duas estruturas conceituais. Primeiro, a estrutura de vendas para o consumidor, para o cliente comum, e também uma estrutura mais robusta para tornarmos também fornecedores para grandes outras empresas. A intranet iremos também desenvolver como um local de integração entre o funcionário e a empresa. O funcionário poderá verificar registros de ponto para acompanhar o seu rendimento no trabalho. Será também possível a abertura de chamados com a equipe de TI e também a visualização de tudo que ele tem acesso, como as políticas de segurança e a política da empresa mesmo. Todos os softwares citados até o momento, ele tem como objetivo a modernização e a simplificação dos processos, a automatização desses processos, para economizarmos tempo e também economizarmos, não termos maiores prejuízos, porque, como já foi citado, a empresa quase tem que ter um estado de falência. Aqui temos um alto custo de algumas tarefas. Vale ressaltar que aqui a etapa de análise, em todos, não só nessa etapa de software, mas em todos os projetos de segurança, infraestruturas, redes, a etapa de análise e a etapa de implantação são as etapas que mais exigem trabalho,
pois nelas serão definidos todos os pontos que a empresa possui e que podem melhorar. Então, juntamente com o desenvolvimento, são as partes aí que geram um maior custo, por gerar um maior número de trabalho. Boa tarde, meu nome é Diego. Eu vim apresentar a proposta de hardware para o cliente Electra. Primeiramente, eu vou falar da situação atual da empresa. A empresa, no momento, ela possui estações de trabalho com um processador AMD de 1.4 GHz com apenas 256 MB de memória e um processador com apenas um Pentium 4 de 3.0 GHz, ou seja, um equipamento obsoleto que não irá atender às necessidades dos aplicativos instalados. E agora eu vou falar o principal objetivo do projeto do hardware. A ideia desse projeto é proporcionar um melhor desempenho em todos os aplicativos executados, tanto no servidor como nas estações de trabalho, assim melhorando a qualidade dos processos da empresa. E agora eu vou estar falando das estações de trabalho convencionais, ou seja, padronizadas na empresa. Elas possuem um computador com Intel Core i5 de 2.9 GHz, possuindo 2 núcleos com a tecnologia Hyper-Thread, ou seja, ele possui 2 núcleos físicos e tem a capacidade de emular mais 2 núcleos lógicos. E outra coisa que eu achei fundamental para a escolha desse processador foi que ele já possui um controlador de memória interna DDR3 de 1333 MHz. Agora eu vou falar um pouco sobre a placa-mãe IBM H55. Essa placa-mãe ela foi projetada especialmente para uso corporativo, ou seja, ela possui especificações prontas para a empresa, possuindo suporte para processadores Intel Core i3, i5 e 7, podendo ser colocada nela até 16 GB de memória RAM, trabalhando a 1333 MHz, e algo fundamental nela, tela que gerar uma segurança, para melhorar a segurança da máquina, é o módulo TPM. E não é o TPM que gera bobeira na cabeça de vocês, normalmente. Esse é um termo em inglês, mas a minha tradução de livro disso foi plataforma com módulo de segurança. Ou seja, TPM se trata de um microchip instalado na placa-mãe que qualquer alteração feita, sendo no hardware, sendo nos periféricos ou processador, ela criptografa os mesmos e não deixa e exige a senha. Ou seja, se o usuário pegar, mexer, tirar uma memória RAM como estava acontecendo na empresa, ela vai exigir uma senha para que o computador seja reiniciado e só a senha dela mesma para destravar o mesmo. Com um HD de 500 GB, de início a gente iríamos implementar um HD de 320 GB. Mas, no momento da cotação dos preços, percebemos que o mais viável é o de 500, pois os mesmos têm a mesma faixa de preço. E agora, como a Electra é uma empresa que visa o crescimento, nós percebemos que ela também precisa de estações de trabalho para uso específico, ou seja, setores como a engenharia, que rodam aplicativos como, exemplo, o AutoCAD, precisam de uma configuração mais potente. Aí vocês estariam perguntando, mas por que um processador com um nível de processamento menor, 2.6 GHz, e o outro maior? Porque esse processador, além de possuir 4 núcleos físicos, ele possui a tecnologia Turbo Boost da Intel, ou seja, ele trabalha 2.6 GHz, mas em momentos onde o processador é mais exigido, ele pode chegar até a frequência de 3.1 GHz. Com a mesma placa-mãe e com uma placa de vídeo que é essencial para aplicações gráficas. Mesmo essa placa-mãe sendo uma placa-mãe antiga, ela possui uma memória DDR3 com 800 MHz, assim funcionalizando. E um computador com essas configurações precisa de uma fonte boa. E nós optamos por uma fonte Cooler Master GSX com R$400, com 400 watts reais e com a certificação Golden Plus. Agora vamos falar um pouco sobre os notebooks. Percebemos que a Electra necessita de dois modelos de notebooks. Um para ambientes gerenciais, que será o Dell Bosco 3560i,
que contém a configuração de um Core i3 com 2.5 GHz, 4 GB de memória, trabalhando a 1600 GHz. E o Dell Latitude D650, que é um modelo ultrapassado, mas porém ele tem algo que é incremental para o setor de TI da empresa. Ele possui a porta DB9, uma porta que é essencial para configurações avançadas em switches e roteadores, com configurações que não é possível fazer via cabo de dados. Agora eu vou estar falando do servidor Windows que será implementado. Como o servidor ele vai prover todos os serviços da rede, ele precisa de uma configuração mais forte. Ele vai ter um processador Intel Xeon E5 2620 de 6 núcleos, possuindo a capacidade de emular mais 6 núcleos, trabalhando a 2.0 GHz. Mas ele também possui a tecnologia Turbo Boost, que pode fazer esses 2.0 GHz chegarem a 2.5, assim melhorando o desempenho do mesmo. Como ele vai possuir um total de 16 GB de memória, com 4 módulos de memória de 4 GB cada um, mas o diferencial dessa memória é que ela é uma memória ECC, ou seja, ela é uma memória que contém o módulo de prevenção de erro, assim evitando possíveis perdas nas aplicações dos servidores. Possuindo 3 HD Seagate SAS 600 GB hot swap, trabalhando via RAID 5, assim totalizando o total de 1.2 TB, com 2 fontes de energia redundantes de 750 watts reais. Agora vamos falar do processador Debian. Por ser um servidor que não executará aplicações gráficas, ele pode possuir uma configuração um pouco mais fraca. Esse processador vai conter um processador Intel Xeon E5 2420 com 6 núcleos, trabalhando a 1.9 GHz e com as mesmas funcionalidades do processador citado antes. Só que a diferença é que ele, em vez de para 2.5, ele vai para 2.4 GHz em momentos de mais processamento. Com 8 GB de memória ECC também, 2 fontes, basicamente a mesma configuração a partir daí. E agora eu vou comentar sobre o storage. Primeiramente eu vou falar que o storage será usado para centralizar o compartilhamento de arquivos na rede, assim gerando menos processamentos para os servidores. Nosso storage ele contém uma controladora RAID de 16 canais, ou seja, nele é capaz de colocar até 16 tipos de RAIDs diferentes, e também é bom falar que ele tem entrada para 48 HDs diferentes. Nele nós vamos implementar 12 HDs de 3 TB cada um com SAS, trabalhando em RAID 5. Mas vamos fazer uma configuração diferenciada, pois ele não terá apenas um canal de RAID 5, ele terá 3 canais, ou seja, 4 HDs para um canal, 4 HDs para 4 HDs para cada canal, assim totalizando a perda de apenas um HD em cada canal, que não seria uma perda, seria uma questão de segurança, assim garantindo os dados dos servidores. Também com 2 fontes de energia redundantes, 600 watts reais. Na nossa análise, nós visamos que a Electra necessita de 3 tipos de impressoras diferentes. Primeiro, a impressora laser HP OxyJet, para ambientes como escritórios fechados, onde há pouca demanda de uso ou poucas pessoas que usam. O multifuncional laser HP, para ambientes como escritórios abertos, onde a impressora é compartilhada por muitas pessoas, ou há grande demanda do uso. E o plotter HP, que especialmente será aplicado apenas um na matriz e um em cada filial, pois o plotter se trata de uma impressora que para imprimir em tamanho A1 superior, especialmente direcionado a desenhistas, projetistas, etc. Setor da engenharia. E agora, como nós citamos que o material da Electra está obsoleto, vamos deixar aqui uma opção para o cliente descartar os materiais, que seria a empresa Cidadão Eco, uma empresa que disponibiliza a retirada dos materiais no local, sem custo nenhum para a empresa. E agora eu vou falar do custo individual de um setor que se trata do setor térreo, da matriz. Com o tempo de análise de 805, computadores instalados, tempo de 3 horas e um custo total de R$ 1.342. Acho que está melhor que isso. Felicidade.
Bom, eu já tinha me apresentado como presidente da empresa, mas só atuo também na função de gerente de rede. A situação atual da Electra. Os serviços que ela dispõe na matriz já não atende mais às suas necessidades. Ela não tem um padrão de endereçamento lógico, a rede hoje é instável e lenta, e os equipamentos, os ativos de rede são obsoletos. Nós vamos apresentar uma única topologia, que seria uma das mais importantes. Por ser um conceito de DMZ e teoricamente ter servidores com uma segurança um pouco menor, estamos apresentando aqui que isso não acontece, porque os firewalls aqui são firewalls lógicos, com uma configuração um pouco mais fraca, por causa que esses serviços vão ser disponibilizados através da internet, podendo ser acessados por clientes, funcionários e qualquer pessoa, uma vez que o site da empresa estará aqui. O acesso para a rede interna será bloqueado através de um firewall com regras rígidas, assim aumentando um pouco ainda mais a segurança que nós estamos propondo. O roteador que vamos utilizar, ele estará com 2 placas de rede, 2 módulos de rede, para fazer o balanceamento de carga utilizando o protocolo GBLP. Teremos 2 links chegando, utilizando 2 links MPLS de 10 megabits, um da GBT e o outro da Embratel, para garantir a redundância da rede. Vamos utilizar a virtualização, mas somente nas filiais. A virtualização vai ser, vamos utilizar na base o Windows Server R2 e vamos virtualizar o Linux, uma vez que o Linux é mais leve do que o Windows, e vamos precisar utilizar o serviço de WSUS, que é um serviço muito pesado. O serviço de rede que vamos utilizar será o DHCP, juntamente casado com a função de VLAN, que estaremos implementando, DNS, respondendo pelo domínio da empresa, e para achar compartilhamentos através do nome, o servidor de impressão para diminuir o gasto com impressora, colocando apenas uma por pavimento e todo o pavimento utilizando. Como vamos estar disponibilizando pastas compartilhadas no servidor, é totalmente obrigatório implantar cotas, uma vez que o usuário pode estar monopolizando o disco rígido, então definindo uma cota específica para ele, ele não vai poder estar ultrapassando. A empresa hoje dispõe já de telefonia fixa, então, como solução VoIP para diminuição do custo e comunicação entre a matriz e suas filiais e assim sucessivamente, vamos utilizar o software Skype da Microsoft. Servidores. Vamos utilizar o servidor web, uma vez que a empresa precisa de um servidor, vai ter disponibilizado o seu site e para poder estar hospedando a sua intranet. Então, esse serviço vai ser uma conexão segura, utilizando a criptografia de 1024 bits. O servidor de FTP vai ser para disponibilizar arquivos entre matriz e filiais. O PROXY vai estar atuando como um firewall, mas também ajudando na performance da rede, uma vez que ele vai estar bloqueando sites que não condizem com o trabalho dos funcionários, só que os sites que eles puderem acessar vai estar fazendo uma cópia, assim na segunda vez que o site for necessário ser visitado, essa solicitação seja feita através da sua cache e não sendo buscada novamente na internet, economizando assim banco. O servidor de e-mail vai estar na empresa também. Para o monitoramento, como a empresa estava tendo muitos problemas com roubos e perda de informações, vamos utilizar o Snort para monitoramento de ataques, o Cacique para inventário de rede e o Nagios para monitorar ativos e os links. Os equipamentos. Vamos utilizar o roteador da série 2900 da Cisco, que permite o serviço de VPN, uma vez que vamos disponibilizar para o setor de diretoria, para que eles possam estar acessando as suas máquinas através de sua casa. Os switches são da série 3500 da Cisco, 3750 da Cisco. As características dele é priorização de serviço com QoS, 1024, 4.000 VLANs simultâneos e capacidade de 12.000 megs em sua memória.
trabalhando na frequência gigabit juntamente com o nosso cabeamento estruturado. Aqui tem uma tabela dos custos de algumas tarefas de rede. Esse preço está assim por causa que está embutido todas as tarefas referentes à instalação, como viagem de funcionários, equipamentos já adquiridos e todos os encargos necessários. Os benefícios. Com todas as soluções implantadas propostas pela nossa empresa, o problema que a empresa tinha de não poder acessar novos mercados ou atingir o Brasil inteiro, vamos estar solucionando. O controle de materiais e de funcionários que até hoje ela não dispunha, ela começará a ter. Como alguns processos serão informatizados, terá agilidade nos seus processos e a redução do custo, uma vez que vários processos poderão ser feitos automaticamente e a conectividade entre as duas unidades que ela tanto necessitava. O nosso projeto tem como cronograma 1 ano e 9 meses, começando pela parte de infraestrutura, em fevereiro, a partir da hora que o contrato seja assinado, e finalizando em novembro de 2014. Março. O nosso projeto inteiro tem custo aproximado de 8.300.000, sendo uma reserva variada entre 5% e 4% a partir da sua área e um lucro visando 20%. Todo mundo concordando no final. A gente colocou agradecimento, mano. Ela colocou Bom, meninos. Então, quis começar aqui, né, algumas observações e fiz questão aqui de vir para a banca, porque eu observei alguns detalhes do projeto de vocês, mas é possível que eu acho que devo estar enganado, né? Tá, deixa eu ir lá na banca que eu quero fazer questão de questionar algumas coisas aí. Bom, primeiro assim, questão de elogios, né? A apresentação de vocês, no meu ponto de vista, foi bacana. Aqui eu ficava um pouco desanimado, não sei porquê. Não sei se ele ficou com medo de quando eu falei que eu vinha para a banca. Esqueceu o êxtase. Muito. Então, eu achei ele um pouquinho desanimado agora na apresentação. Normal. Meio zen aí, né? Não sei por quê. Então, do grupo, eu achei a apresentação bacana, tá? A postura de vocês aí. Tá? Bom, eu queria começar questionando, vou começar de trás para frente, tá? Cadê os meus cronogramas? Então, como algumas dessas informações foram passadas assim, meio que às pressas, que até eu fiz um comentário sobre um checklist, não deu tempo da gente estar desenvolvendo um cronograma, uma vez que o período de implantação seria maior, aí tivemos que fazer uma correria para tentar fazer caber no tempo, então não deu para estar desenvolvendo esse cronograma para estar colocando, e as impressões já tinham sido feitas. Tá, e por que vocês me trouxeram mais rápido hoje, sendo que eu comentei com vocês em sala, antes da apresentação, que deveria constar no trabalho algumas dessas informações. Eu até encontrei aqui, né, o cronograma, mas vocês vão me desculpar. Eu tenho que fazer esse comentário porque eu percebi que assim, o cronograma de software, vocês foram até que detalhistas, né? Eles especificaram, a fase tal vai demorar tantos dias, a fase tal vai demorar tantos dias, mas essa outra fase vai demorar tantos dias. Quase me convenceram, tá? Porque assim, a ideia do cronograma é que fosse algo visual. Vocês descreveram. Vocês vieram aqui escrevendo, né? Ó, na fase tal, é a fase inicial, é a mais importante, então temos que ter uma atenção assim, assim, assado, e vai demorar em torno de 20 dias. Na fase tal, uma fase também extremamente importante, papapá, vai demorar tantos dias. Acho que uma representação visual, vocês conseguiriam explanar um pouco melhor essas informações. Pelo menos eu acho que foi a ideia da gente ter ficado aí aproximadamente um mês aí só no project, né? Tentando gerar os cronogramas. Vocês poderiam pelo menos ter colocado as fases, né, ter mencionado o período direitinho que a gente havia combinado. Achei que em forma de texto fica desgastante para a gente ver. Aí falei, bom, legal, eles fizeram isso tudo, né? Segurança. 2 linhas de cronograma.
A fase de segurança vai demorar 10 dias. Ponto final. Não é nada. Infraestrutura. O projeto de infraestrutura foi implementado vai demorar 135 dias. Só. Não é nada. E nisso, Não passou açúcar em mim, velho. isso foi aplicado para todas Amiga as minha. áreas. Então, o que passou pela minha cabeça? A fase de software, talvez para me dar um pouquinho, vocês tentaram detalhar. As outras vocês passaram batido. Eu gostaria que... Eu fiquei extremamente chateado agora, Flávio. Eu acompanhei muita atividade de cronograma de vocês no sábado e tal. Eu estava esperando Não vou te uma falar. coisa diferenciada aqui nessa parte do cronograma. Né? Tô falando do Flávio, né? Mas tô falando do grupo, né? O grupo em si. Então, quanto ao cronograma, esse erro eu assumo a responsabilidade do grupo, porque essa parte foi eu que fiz. Mas, não como desculpa, né, aconteceu de mudar o horário do curso e ter que vir para ensinar no período da manhã. E essa divergência de horário entre a gente meio que dificultou a comunicação entre os processos, o que vai ser feito, o que cada um vai fazer, e uma série de outras dificuldades que a gente teve no decorrer do projeto. Então, meio que correria mesmo, né? Eu acabei fazendo, como eu já tinha a parte de software, estava com a parte de software, eu consegui me programar e fazer essa parte de software de uma maneira mais detalhada. Não foi suficiente, mas eu consegui fazer desse jeito. E as outras partes, por não estar com o pessoal todo dia para verificar como foi feito, todas as etapas, então eu acabei meio que fazendo sozinho, inclusive, essa parte, por esse motivo. Tá. Bom, Jonas, eu compreendo a sua resposta, mas não concordo com ela. Tá? Deixar bem claro aí, porque, querendo ou não, vários momentos a gente sentou, você me chamava para ver se estava em ordem, se não estava. Né? Eu acho que vocês poderiam ter conversado comigo dessa dificuldade também. Tá? Pode ser que na mídia que vocês entregaram tivesse lá algumas outras coisas, mas no trabalho, um documento é extremamente importante dele. Isso ficou claro. Tá. Só uma coisa, então, devido a esses problemas, a gente teve, sim, alguns problemas, mas a gente decidiu resolver entre a gente mesmo, entendeu? Sim, não vai se preocupar. Esse é um erro de todos os grupos, tá? Então, quando a gente passa o TCC para vocês, a primeira coisa, pessoal, ó, isso serve para os outros que estão aí, porque vão passar por essa situação e vocês vão escutar a mesma frase de 5, 6 anos atrás que eu comento, eu e os professores comentamos sempre que a gente vai entregar um TCC. Pessoal, toda e qualquer dificuldade que vocês tiverem de desenvolvimento, de entrosamento, de qualquer coisa, vocês têm toda a autonomia de chegar para a gente e conversar. Vocês não podem deixar para resolver isso na última hora, senão acaba tendo algumas dificuldades. Tem grupos que nem estão apresentando TCC por diversos motivos, tem grupos de outro período que teve outras dificuldades, só que essas informações só chegam para a gente no final. No final a gente não consegue tratar. Então eu estou deixando registrado aqui, né, para vocês e todas as turmas que estão aí assistindo. Eu gostaria muito que vocês tivessem essa participação conosco no decorrer da atividade. Não deixa para o final, senão acaba prejudicando, né, uma atividade que poderia estar muito mais elaborada. Tá? Então é isso que eu queria comentar com vocês. Essa mesma justificativa, depois o professor Celso vai abordar algumas coisas, mas é a mesma justificativa para a planilha de custo? Da minha parte, eu posso dizer que sim. Não tanto pela troca de horário, mas o tempo. E eu não tive muito tempo para estar fazendo essa parte de, principalmente pesquisas, fornecedores, Você sabe qual que é o real? Durante 6 meses vocês não conseguiram se programar? Isso eu estou falando da minha parte. Tá. A tabela de custo, no caso que você fala, por estar bem resumido, no caso. O que vai fazer, o que vai fazer? Não, eu quero saber o seguinte. Vocês vão implementar o Windows, não vão? Qual o custo que eu vou ter de implementação de software Windows? Quantas licenças vocês vão estar adquirindo? Eu não encontrei isso no trabalho. Aqui no trabalho eu não encontrei nem mencionado qual é o banco de dados que vocês vão usar.
Não encontrei. Pode ser que esteja mencionado em alguma outra página fora da parte de software, mas eu não encontrei. Tanto é que eu até escrevi aqui na orelhinha da página, né, questionado sobre o banco de dados. Aí na apresentação eu vi que vocês mencionaram qual que era o banco. Pode ser que esteja em algum outro lugar, depois a gente dá uma olhada juntos aí. Estaria tudo concentrado no mesmo conteúdo, no mesmo título de conteúdo. Tanto que eu pensei que na hora que eles fizeram a parte de software não tinha também. Só que daí quando eu vi estava tudo no mesmo conteúdo, no mesmo texto. Não está em tópico. Tá. Entendi. Depois a gente tem que bater um papo sobre essa organização e talvez, né? Pelo menos ficou um pouco pendente. Sem querer me estender muito, né? Em relação à parte de software, do ANP, essas coisas, isso eu tenho que parabenizar vocês. Eu acho que a gente tem que criticar naquilo que vocês erram, mas no bom trabalho que vocês fazem, a gente tem que elogiar. Eu particularmente achei bacana a forma que foi descrito, a maneira que vocês colocaram a utilização dos módulos, da maneira que vai ser utilizado cada módulo. Então isso daqui eu não tenho que questionar. Eu bati o olho aqui agora, estava show de bola, né? Então acho que isso é um elogio que eu tenho que fazer, pelo menos da minha parte, que eu achei pertinente aí, tá? Mas fica aí registrado essas duas observações e depois eu quero até conversar com vocês, então, para saber as dificuldades maiores que vocês tiveram, tá? Eu tenho a obrigação de saber disso também, tá? Então eu quero conversar com o grupo em particular depois, tá bom? No mais, a apresentação de vocês foi bacana, achei que foi legal. Estava esperando um pouquinho mais em relação a essas coisas aqui, pelo grupo, né, pelos personagens do grupo que a gente conhece, né? Então, assim, eu fiquei um pouquinho chateado por não ver algumas coisas aí. Mas parabéns pela apresentação de vocês aí, tá? Como é que eu fui no Celso? Bom, pessoal, o trabalho de vocês escrito, parte de infraestrutura, né, que foi a que eu olhei com mais detalhes, eu gostei. Eu acho que o trabalho está bem detalhado, está bem explicativo. Para a finalidade do memorial descritivo, que é uma espécie de manual para o instalador, eu acho que está legal. Faltou uma coisa no trabalho de infraestrutura. Não faltou? A norma AT568D? Não. Mais uma coisa então. Eu não achei aqui no material impresso. Depois vocês deixaram um CD também, né? Sim. Vamos ver, de repente tá no CD. Vocês não estão com CD aí, não? CD não? Não. Mas eu tô com o material que vocês colocaram. Eu não encontrei a lista de materiais. Tá no CD. Tá no CD. Então é legal aqui no trabalho impresso, porque no memorial descritivo tem que estar a lista de materiais. Né? Porque o cliente precisa saber o que vocês vão usar, o que vocês vão comprar. Isso daí é algo importante do projeto. Tá no CD, tanto duas planilhas Excel, uma da filial e uma da matriz. Tá, e por que ele não colocou aqui? Eu particularmente achei que não deveria, uma vez que ele não vai. Eu imaginei que ele não analisaria um por um item, e sim ele veria, putz, eu vou gastar um tanto assim ou isso. Aí por isso que a gente fez assim, de certa forma bem resumida. Não colocamos tudo que a gente fosse utilizar, pelo menos no material descritivo. Tá, essa lista de material ela tem que fazer parte do memorial. Tá? Vocês fizeram um trabalho no projeto final na disciplina de infraestrutura, não fizeram? Aí lembra que eu falei para vocês, eu quero a lista de materiais, eu só não quero o preço, porque não era, na ocasião a gente não precisava disso. No TCC vocês já precisam, né, colocar inclusive o preço, mas não havia lista. Então, a gente viu isso daí, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta, assim, que eu vi uma expressão no trabalho, e eu não me lembro de ter citado isso nas aulas e tudo mais. A expressão ela está correta, foi escrita de forma correta, mas eu quero só tirar uma dúvida, né? Se vocês mesmos que escreveram, se vocês não fizeram Ctrl+C, Ctrl+V de lugar nenhum, tá bom? É uma expressão que a gente não costuma usar, né, muito em casa, nem... O que é calafetar? Meio que isolar algum duto ou não sei explicar corretamente,
mas você vai passar algum tipo de massa ao redor de algum duto para que não passe resíduos, ar, animais, alguma coisa do gênero. Tá, isso daí a gente viu até no curso, né? A gente usa uma massinha especial. Eu não usei a expressão calafetar, que a gente faz para quê? Vocês lembram por que eu precisaria fazer o isolamento desse ambiente com o ambiente lá de fora? Para não passar nenhum tipo de odor ou animal, como rato, como fumaça, pega fogo aqui, a fumaça é tóxica. Perfeito. É o que a gente, né, bem lembrado aqui pelo Anderson, foi o que a gente chama de... a massa para stop. Isso, perfeito. Tá? Fico contente por vocês terem lembrado desse detalhe aí. Então, legal, eu tirei minha dúvida. Né? Porque como eu nunca usei essa expressão em aula, tá? O que mais que eu queria perguntar para vocês aqui? Ah, legal, eu queria que vocês fossem naquela planilha que vocês colocaram de custo de infra. Na verdade, assim, eu não entendi. Essas planilhas que vocês colocaram aqui, não só de infra, as outras eu também não entendi. Foram algumas planilhas resumidas de algumas tarefas. De algumas tarefas. Isso. Então, essa parte que vocês apresentaram aqui eu achei muito bacana. Vocês foram bastante detalhistas. Vocês detalharam bastante. No memorial está mais detalhado ainda. Quer dizer, vocês detalharam tabela de custos de infraestrutura. É uma forma resumida de algumas tarefas. Pelo menos em sala foi comentado assim. Pega algo que vocês vejam que seja importante ou alguma coisa que só vai colocando que é para dizer assim, mas foi isso, foi aquilo. Ah, tá. Vocês pegaram um pedacinho do universo e... Tá, entendi. E aí, com base nesse valor, vocês calcularam o universo todo, é isso? Não, isso aqui é só um total do que a gente está apresentando. O valor total está lá no final. Está na WBS, no caso, o cronograma inteiro. Tá, mas esse daqui... Esse daí é só para mostrar a duração da atividade e o custo dela por cada duração. Tá, entendi. Está em o pacote só o pacote de trabalho. Dá para fazer uma análise, fazer a compra dos materiais, instalar, por exemplo, instalação de calha em 20 minutos. É só que assim, não tem a instalação de calhas, mas não tem um quantitativo, né? No caso ali nós estaríamos usando 6 pessoas para fazer o serviço. Tá, para ficar um pouquinho mais compreensível, talvez tinha que ter esse quantitativo. A quantidade de calha, a quantidade de pessoas envolvidas. Aí talvez ficasse... Eu falei, caramba, o projeto custou R$5.800, não, né? Tanto que no final nós colocamos o valor total de cada projeto, de cada área. Tá, perfeito. Tá? Parte de infraestrutura de redes, eu gostei do material escrito, só senti falta aqui da lista de materiais, tá bom? E o orçamento, né, vocês mostraram lá no final, o orçamento de infraestrutura ficou em torno de 2 milhões, né? Uns 2 milhões e 400 mil reais. Beleza. Pessoal, parabéns. A Marina, né? Eu estava até comentando com o Marcelo, a gente passou 2 anos no curso esperando por esse dia, porque a gente estava querendo saber qual era a voz da Marina. E agora finalmente a gente sabe como que é a voz dela, Marcelo. Tá? Porque ela é quietinha, ela não fala nada, ela não faz um fio na sala, né? E hoje você fala muito bem, Marina. Você precisa falar mais. Você precisa falar mais, porque você fala muito bem. Tá? O grupo todo. O Flávio que não deixou você falar, né? Tá? Mas assim, o grupo todo fala muito bem. Não deixa ninguém falar. O Diego, chegou uma hora que eu já estava pensando em buscar aquele desfibrilador lá, porque eu estava achando que ele ia ter um ataque do coração, porque eu já estava ofegante, né? Eu já estava ofegante ali no corredor, eu falei, cara, leva água para dentro, porque você vai precisar tomar água, porque uma hora a boca seca, né? Que eu peguei, professor, nem bebia ainda. Eu achei que ele ia ter estava pensando em pedir para alguém ficar atrás dele para segurar, né? Trazer uma maquininha de choque lá para dar um choque. Mas falou bem também, então o grupo todo está de parabéns, vocês apresentaram muito bem o trabalho. Obrigado, bom? professor.
Bom, eu não vou resumir os meus comentários por conta do número de comentários que ainda vão ter. Só algumas observações aqui. A primeira com relação a essas planilhas de custo aí, eu achei que ficou bem fraco no trabalho de vocês. Deveria ter um trabalho, você falou que achou não necessário colocar, mas tem 25 páginas aqui de mapa de ligação, cada tomada que vai ter, eu acho que seria mais interessante isso aí do que esse mapa de ligação. Tá? Essa planilha, e eu até me senti enganado em alguns momentos aí, agora o Celso pediu para ver lá o custo por FDI, que deu R$5.000, eu falei, nossa, de onde que veio esse valor, né? 7 minutos, 10 minutos para instalar a tomada, fiquei pensando, né? Qualquer referência para isso, né? É uma tomada, eu vou explicar vezes as milhões que vai ter aí, como é que é. Então, achei que aquela planilha lá tinha que ser completamente refeita, aquela uma que vocês apresentaram. Ela tem que ser real, tá? Tanto na apresentação quanto no trabalho aqui, fora esse CD que vocês entregaram, que não tem aqui para a gente poder analisar, ele consolida muito toda a lista de material. Não dá para a gente saber tanto que vocês pesquisaram e tanto que vocês fizeram de lista de material aí para poder comprovar. Então eu até marquei aqui onde é que está a lista de material. Pelo visto está no CD, né? A gente não tem como avaliar aqui, né? A gente está junto sim aqui, porque você disse que é 2 planilhas só, né? Excel. Vamos supor que desse no máximo 5, 6 folhas. Poxa vida, valeria mais a pena do que as 5 aqui. No caso está no CD mesmo só, mas é a planilha de infraestrutura. As outras não? De hardware, por exemplo? A outra eu acho que eu não coloquei não. Mas não tem de hardware então? Tem a planilha de hardware que está feita, especificada por ambiente e por filial. Mas eu entreguei, mas aconteceu, o nosso problema foi meio que o planejamento. Porque nós, no final, a gente deixou meio que para fazer o slide meio que no final. Aconteceu uns problemas, isso não é desculpa, mas o que influenciou mesmo foi a queda de luz. Tá. Não como desculpa, mas... Se acabar a luz lá na empresa, então... Pronto, né? Não, assumo, foi um erro nosso. Não como desculpa, mas foi um problema que realmente atrapalhou. Ainda bem que não é ligado na tomada. Aproveitando o gancho que você falou aí sobre os problemas que vocês tiveram, o TCC, a disciplina de projeto, né, ela proporciona esse momento que ele não tem quase nenhuma outra disciplina. E é essa interação entre as pessoas e onde os comportamentos são diferentes e as situações vão aos extremos. Né? Então, vamos falar assim, vocês começam o projeto como amigos, né? E se não cuidar bem, terminam como inimigos aí mortais. Né? Então tem que tomar cuidado. Só que o TCC, a disciplina, ela serve também para desenvolver essas competências. Porque como a gente sempre fala, né? De nada adianta um profissional que até sabe tecnicamente o que fazer, até conhece bem do assunto, se ele cruzar os braços ou se ele não souber passar informação ou interagir com o outro. Tá? Então, tão como é importante as habilidades de relacionamento e trabalho em equipe, também são importantes as habilidades de conhecimento, tá? O conhecimento técnico. Então, a disciplina de projetos ela é importantíssima por conta disso também. Então, dentre as avaliações que os professores fazem, além da competência técnica, as outras competências pessoais também são avaliadas. Tá? Nessa etapa, essa disciplina de projetos, né, como já foi o questionamento de muitos aqui da turma, por que está colocando essa disciplina no final do curso? Porque assim, no decorrer das entregas das parciais, a gente fazia o trabalho, entregava, recebia o feedback dos professores, beleza, o trabalho está bom. Só que quando chegou nessa última etapa, que é a etapa onde a gente vai rever todos os processos, o tempo que cada processo vai gerar, a gente acaba percebendo que faltou coisa. Tá bom, mas a gente pode melhorar muito, entendeu? Mas seu nome é? Jonas. Jonas. Então, Jonas, teve grupos que apresentaram trabalhos excelentes, né? Então, o tempo ele é hábil, né? Poderia ser maior. No técnica eletrônica, por exemplo, o projeto começa desde o início do ano, né? Quase um ano em projeto. De vocês são 6 meses. Essa é uma questão que a gente não consegue mudar pela escola. É feito um estudo, planejamento e tal. Mas da mesma forma com que tem grupos que conseguem fazer um excelente trabalho, é possível outros conseguirem também. É uma questão de dedicação, comprometimento, como você se importa com isso, como você está comprometido com isso, entendeu? Você poderia ter 2 anos, mas se não está comprometido, você ia deixar tudo para um mês fazer. Seria meio que uma sugestão mesmo.
Sim, não, concordo com você. Coisas que eu achei bacana lá, você especificou todos os suítes gigabit, né? Todas as portas gigabit. Sim. E as placas de rede dos desktops também se preocuparam em colocar todas gigabit, para que a rede toda ficasse gigabit. Então eu achei legal. O menino lá, o último, é apaixonado por hardware, né? Demonstrou a paixão ali na hora de explicar. Então você tomou cuidado até com a porta DB9 lá, que interessante. Então, eu achei legal. Agora, adicionaria a esse switch que vocês colocaram gigabit aí e tal, a função de PoE. Né? Por conta de que vai ter câmeras e vai ter os access points que podem ser alimentados pela rede também. E o switch que vocês colocaram, eu acho que não é, né? Não, eu creio que eles até têm essa função, mas foi algo que na apresentação não deu para mencionar devido ao tempo. Tá. Então é um negócio que é bacana. Você deixa sua infraestrutura, sua rede já preparada para tudo isso, né? Quanto à parte de monitoramento, câmeras, é uma parte assim, como a gente vai disponibilizar os pontos, se for os pontos. Sim. Mas você prepara, porque o switch, você vai colocar. Então você já deixa preparado para isso, né? Só que a empresa que será contratada para distribuir esses pontos, distribuir as câmeras, eles decidem o melhor equipamento para que essas câmeras funcionem. Armazenamento, qualidade, isso. O servidor e a câmera sim, mas os switches vão usar de vocês porque vocês vão fazer VLAN, vocês colocaram aqui, né? Sim, mas como nós não temos, ainda não sabemos a tecnologia que a empresa irá solicitar, a gente não poderia também fazer uma determinada tecnologia e no final das contas ela não ser usada. Mas você tem que preparar. Nossa, hoje até você poderia ter mais base para dizer isso, como que é feito aí nas empresas. Isso daí, para que você já fizesse a sua prevendo isso, para que quando a empresa vier colocar câmera, não tenha que refazer a infra, por exemplo, tá? Ou mudar a rede, né? Você observar isso, não é uma sugestão, né? Você observar isso quando você for fazer, a sua rede já prevista, né? Esse tipo de coisa. Achei muito legal, tudo gigabit resolve o problema de tráfego na rede, né? Por conta de ter muitas câmeras. Eu anotei que tem 64 câmeras, né? Então vai resolver esse problema do gigabit. Se as câmeras também forem, se o switch é, se for PoE, tá? Mas é isso, né? Eu achei um ano e 9 meses pouco tempo, eu acho que não vai dar tempo de implementar tudo, né? Em vista, comparando... No caso, a parte de software seria em paralelo com a de infraestrutura. Começaria na mesma data, mas a de software se estenderia até a data final. Sim. Eu estou falando isso com base nos tempos que os outros grupos viram. De repente, eles que estão muito tempo maior, né? Mas a maioria de 7 anos, 6 anos, pode ser que em 2 anos dê mesmo. Tá? Pode ser que em 2 anos dê mesmo. Mas comparando com o que foi apresentado aí, eu acho que talvez seja pouco tempo. Nosso projeto inicialmente tinha 3 anos, 3 anos e um pouquinho. Mas, como regra do material descritivo, o projeto deveria ser entregue em 2 anos. Então tivemos que aumentar o número de profissionais, que foi o que deu um pouco mais de problema referente a custo. E aí conseguiríamos atingir o tempo, colocando vários profissionais em paralelo fazendo atividade. Entendi, vocês dobraram o contingente aí. Tá. Justificado. Ok. Bom, de minha parte é só, né? Você não trajou uma visita aqui na escola, o Sr. Bruno, e aproveitando que ele está aqui, eu pedi para ele vir para assistir a banca e fazer alguns comentários. O Bruno ele foi aluno também com vocês da área de redes, ele também foi aluno de Olimpíada do Conhecimento na área de suporte de redes, e foi até no Japão, no nível mundial lá, voltou, trabalhou na sede do Senai, hoje está na empresa de segurança de redes. E é o orientador do aluno que foi campeão nacional agora de redes também. Então tem muita coisa, vem caixa, já está aqui na escola, vamos lá aproveitar para olhar a banca dos meninos também. Não vou nem falar para eles que você está aqui, para você observar. Então a gente pode ter um comentário ou outro para poder fazer e vale a pena agregar para vocês aí, tá? Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo trabalho, vocês que eu vi. Eu tenho só 2 dúvidas. Fazer a pergunta do Flávio. Você falou que o equipamento, o roteador de borda de vocês suporta o VPN. Sim. Perfeito. Primeira pergunta. Se o equipamento de vocês suporta um VPN, por que no material vocês citam que vão implementar VPN no servidor Microsoft? Só uma pergunta, tá? Uma dúvida em relação
ao que está escrito no material e o que vocês disseram que o equipamento faz. Outra coisa é quanto ao balanceamento. Vocês citam que o equipamento usa o protocolo de balanceamento de carga, e ele, eu vi aqui na descrição que ele também faz PBR. E assim, no mercado, normalmente, quando o pessoal implementa o balanceamento de carga, funciona perfeito, porém, para alguns protocolos, HTTPS ou SMTP, tem problema. Por quê? SMTP, se eu mandar um e-mail por um link e a resposta vir por outro, automaticamente meu SMTP, meu MX, vai cair no spam. Por conta de estar enviando e-mail por um e responder e receber a resposta por outro. Qual que é a solução que vocês adotaram para corrigir esses problemas? Ou se vocês chegaram a pesquisar algo sobre isso? No fórum no qual eu fiz pesquisas e na onde eu fiz a pesquisa referente a tudo isso, não especificava nenhum desses problemas. O único problema era só referente ao balanceamento de carga. Eles comentavam que existia o balanceamento de carga na parte de download, mas que era certeza o balanceamento só na parte de upload. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Gostei muito. Obrigado. Pessoal, bacana a opinião do Bruno aqui, né? Ele tem muito a acrescentar. Aquelas mensagens de acesso negado, quando vocês têm essa aula na internet, ele configura lá na série, né? Parceiro! É você, mocinho, é você. Eu não consigo acessar o Google. Tá dando acesso negado no Google. Ele está numa empresa de segurança, ele está me comentando um pouquinho do serviço que ele faz, auditoria de segurança, né? Então é algo bem avançado, bem bacana. Algumas questões ele está perguntando, isso aqui eu posso perguntar para isso aí está fora do escopo do curso. Né? As coisas bem avançadas aqui de segurança, aí algumas aí, isso aí lança aí, vamos ver se eles pesquisaram, tá? Então ele tinha bastante coisa a acrescentar que até foge alguns conceitos específicos, né? Tá? Que talvez fugisse um pouco aí. Eu gostei bastante, principalmente dos comentários aí da Marina, né? Realmente a voz dela também agora eu conheço, né? Na sala o Flávio falava bastante, a gente cortava a Marina, né? Mas a Marina falou com bastante autoridade, né? Assim, a gente percebe que está dominando o assunto. Você sabe o que você falou de segurança, a política de backup foi excelente, toda a parte de segurança, né? Eu gostei, foi bem convincente assim que vocês pensaram em vários aspectos, né? O Diego também na parte de hardware, depois no meio para fim ficou ofegante e tal, mas ele comentou com bastante autoridade também e que nem eu comentei, colocou um termo, tem que saber o que está falando, né? Então ele já foi logo atacando o TPM, né? Que o pessoal coloca lá e não sabe o que é, né? ECC. Então coisas assim que às vezes escorregam e você sabia porque você pôs aquilo, né? ECC somente em servidor, né? TPM, criptografia. Então você matou legal. Falaram de cota no servidor, então tem muita coisa bacana. Detalhezinhos aí que a gente vê que vocês pesquisaram, não foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Agora, da parte do hardware aí, eu só me perdi um pouquinho. Quando falou controladora RAID de 16 canais com 2 RAID 5, aí eu não entendi onde vai chegar isso aí. Então, professor, foi uma pesquisa que eu fiz sobre storage. As especificações desse storage, ele cita a controladora elétrica, que ela possui a capacidade de controlar até 16 canais RAID ao mesmo tempo. Aí, no nosso storage, a gente implementou 12 HDs. Aí, tipo assim, a gente podia perder apenas 1/12 em capacidade, só que isso deixaria o armazenamento e leitura de dados muito lento. Aí nós optamos por deixar 3 canais em RAID 5. Aí, com isso, a gente vai perder mais capacidade, só que não vamos perder a velocidade de desempenho. Bacana. Funcionalidade desse storage, né? Isso, bacana. Pesquisado, tá vendo? Sabe o que estão falando aí, não 4 anos de trabalho aí, bacana. Bom, balanceamento de carga, que ele comentou. O conceito aí de rede DMZ interna e externa. Qual foi o critério aí? Por quê? Não estou falando que está certo ou está errado, mas qual foi a ideia de uma DMZ externa e interna? Como a matriz vai estar disponibilizando serviços tanto para os seus funcionários como para pessoas que ela nem faz ideia de que seja, para ele estar acessando o servidor web, por exemplo, ele vai estar dentro da rede da empresa. Se for uma pessoa com conhecimento muito avançado, por estar dentro da rede, ele pode fazer ataques, possivelmente mexendo em algum outro tipo de configuração. Então, colocando esses serviços fora da rede interna e bloqueando,
aumentando a segurança no firewall para a rede interna, você pode estar, de certa forma, disponibilizando esse serviço na rede. Isso, bacana, legal. Só mais alguns detalhes, até para esses futuros aí, às vezes aparece um monte de especificação, a gente estava conversando aqui sobre o Snort, ele trabalha com isso também, né? Apareceu o Snort, apareceu o Cacique, apareceu um monte de põe o logotipo e o nome do serviço, né? Então, quando possível, o tempo não permite, mas tentar especificar um pouquinho mais, separar um deles pelo menos, para tentar detalhar, né? Que nem ele comentou de Snort. E será que eles fizeram pesquisa de falso positivo, falso negativo, né? Que é o que mata esse software, ele é difícil. E isso, que ele tem assinaturas que nem de antivírus, né? Então, pegar um deles, por exemplo, e detalhar, tá? Porque às vezes fica, o tempo não ajuda, né? Mas lança um monte de software aqui e tá assim, nossa, ele tá desenhando um porquinho, tô desenhando uma lagartixa, tem desenho, né? O que precisa? Um monte de animais aí, né? Na verdade são serviços, né? Então, só comentar. Agora, por exemplo, o Cacique, só para encerrar, para não prolongar. Qual que é a ideia do Cacique aí? Que é o símbolo do índiozinho lá. A solução para empresas quanto a novo, pelo menos na parte de hardware. Ele vai auxiliar no inventário da rede, referente a hardware e software, e vai estar avisando um administrador de rede ou algum responsável, caso algum funcionário venha tentar usufruir de alguma dessas partes. Bacana, é isso aí. Legal, pessoal. No geral, a aparência de vocês é impecável, todo mundo de terninho e gravata, ficou muito bom, a aparência bem profissional, né? Tinha que fazer isso aí. Quem mais aí? Só não falei do Enson, né? O Enson parece um cantor de rap, né? Que você não microfone. Parecia, né? Com a mão assim, fazendo sinal. Mas é um nervosismo, né? Mas ficou, gente, excelente postura, né? A forma que vocês estão respondendo, tá? E um dos problemas é a queda de luz, né? Quem estava fornecendo não era a Electra, não, né? Justamente, né? É uma fornecedora aí. Então, o que nós comentávamos para vocês no início? Que no último dia do TCC ia acabar a luz, queimar micro, perder pendrive, não é? Acabar a energia do notebook na apresentação. É praga, né? Eu acho que é armado. É armado, né? Então aí fica a dica pro pessoal que alguns não sabem, né? Que no dia do TCC acabou a luz. Teve aluno que falou que queimou o computador, sim, né, de outro grupo. Dessa vez ninguém foi embora, não perdeu o pendrive, mas vai acontecer no próximo. Mas ninguém foi embora dessa vez. Notebook ali ontem foi esse esquema aí também, no notebook. Então vai acabar a luz no dia, vai fechar o pendrive, vai chover dia, vai acabar a luz na semana, só no dia. Tá bom, pessoal, parabéns. Tomada não entrava. Muito bem, parabéns. Aqui essa coisa do pendrive já está muito repetitivo perder, né? Então agora acontece outras catástrofes. Amanhã teve até tsunami aqui, o pessoal previu até tsunami em Jandira, foi fantástico. Olha, beleza? É pertinho do mar. A gente previu aí em questão de desastre, de tsunami, não sei o que lá. Não sei se foi o Paulo Celso, vai o riozinho ali embaixo, vai transbordar. Como se já não transbordasse, né, Celso? Bom, eu vou me ater só às questões de apresentação, que normalmente é esse o convite feito para mim, voltado mais a essa questão. Espetacular a apresentação de vocês, né? O nervosismo, essa coisa tudo a gente compreende porque é uma situação difícil de lidar, tem uma plateia exigente, uma banca exigente, e toda a pressão interna que vocês geram, né? O Flávio, por exemplo, fala muito bem, mas eu acho que ele se desvaloriza muito. Eu já peguei várias vezes o corredor para dar umas cacetadas, mas não tem jeito. Eu não consegui em 2 anos tirar ele dessa negatividade, dessa falta de acreditar mais nesse informática básica. O E0 é 1, ou é bom, Você é bom, só precisa descobrir isso dentro de você. Se valorizar muito. Viu? Não, você é bom, mas insiste que é ruim, tá? Você faz mais drama do que realmente necessário. Então, eu falei. Pra ficar registrado, eu falei isso. Não só endossar, né? Eu estou aqui surpreso, completamente, positivamente surpreso. E eu concordo com o que já foi comentado. Você tem uma voz forte, segurança para falar o que está falando, e não vem com decoreba, vem conversando com a gente sobre o assunto. Então você não pode deixar isso escondido. Isso tem que vir como uma força que o mercado de trabalho valoriza muito. Isso já foi dito por você na primeira apresentação que eu fiz. Lembrou, né? Rolou.
Sim, eu valorizo suas aulas. O Henrique também, boas fortes, seguranças. Aliás, todos sabiam exatamente o que estavam falando. Isso é um orgulho gigante para os professores específicos da parte mais do curso de redes, eu fico mais com a parte de gestão, mas me orgulho também muito isso. Talvez olhar mais o público, né? Tá? Não, mas é compreensível, é aceitável, é só uma dica, é só uma sugestão. E a questão da posição do microfone, eu não sei se você mexe com música mesmo, fora da escola. Você canta, você... Não. Nada? Leva jeito. Dig Joe. Nessa questão da apresentação aí tem uma postura, esse microfone, até para alinhar com a sua postura, que sempre é uma postura muito decente. O Jonas também, voz forte, sabe o que está falando, tem a mesma característica da Marina, está conversando com a gente sobre a questão. Isso é muito bom, olhar para o público também é um ponto interessante aí de destacar. E o Diego também, voz forte, segurança absoluta do que estava falando, né? Foi o que menos olhou para a slide para falar o que estava falando, vinha mesmo do conhecimento, demonstrou segurança. Por ser o que menos olhou para o slide, foi o que mais olhou para a gente. Eu sou isso. É interessante já que a primeira apresentação dele lá no curso, nós estamos um drama muito pesado, né? Mas quando eu te coloquei aquela missão, eu deixei bem claro, eu estou te dando essa oportunidade porque eu sei da sua competência para fazer. Eu acho que hoje você deixou claro que é competente. Não, vai ter certo, ele interferiu para mim só como aprendizado. Maravilha. Fico muito feliz de ouvir isso. E eu tinha certeza que eu ouviria isso um dia de você. Desde daquela época que eu disse aqui, eu sei que você é competente. Você ainda não sabe, mas eu sei. Né? E você mostrou claramente isso no decorrer do curso e hoje aqui principalmente. Eu gostei da história do cidadão eco, né? Interessantíssimo, positivo, ponto forte. As cotas de armazenagem, como foi citado aqui também, acho que fantástico. E a interação de vocês com a banca é uma coisa que fortalece o trabalho. Vocês foram ágeis em interagir com a banca, com os questionamentos, dar as respostas e também de assumir, né? Eu vi frases do tipo, eu assumo a responsabilidade. Isso se chama honestidade e caráter. Né? Foi um erro nosso, foi um erro meu, eu assumo essa parte, então isso também é importante. Muitos profissionais com 20 anos de mercado não têm competência para assumir que errou, como se isso fosse um pecado mortal, né? A gente erra porque está fazendo algo. E a gente precisa ter essa humildade, eu não sei nem se é humildade, eu acho que é caráter mesmo, assumir que errou, tá? Então isso está realmente de parabéns. Sugestão para vocês garantirem o sucesso no mercado de trabalho, em apresentações aí para as empresas, trocar expressões como configuração um pouco mais fraca para alguma coisa do tipo, de acordo com a necessidade de processamento, a configuração adequada é essa. É porque, de repente, o cliente nem entende essa coisa, porque é mais fraco, não é. Mas quando você fala mais fraco, isso pode gerar uma dúvida. Professor, eu estava até nesse roteiro mesmo, mas na hora eu fiquei meio nervoso. Isso não diminui a qualidade do que vocês fizeram. É só uma sugestão para o... E eu vou falar, endossar para finalizar minha fala, o que o Marcel falou, o Celso falou, achou o Marcel. Aquele que não serve tanto mais para vocês, embora vocês devem continuar estudando, mas principalmente para quem está com a gente ainda aí nos próximos anos. Procura os professores, gente. Nós somos aliados com vocês. Nós somos bravos, nós somos maus, nós somos cara feio, tudo fisicamente feio. Mas nós somos aliados. Nós não somos os inimigos que vocês não. Então procure a gente. Né? A gente teve o Wilson está aqui, o pessoal da eletrônica me procurou para a gente fazer prévias, trabalhar questões de apresentação. Algumas pessoas do CCC também me procuraram sobre algumas dicas de postura, apresentação e tudo mais. Então procura a gente. Né? A gente fica até feliz quando vocês procuram. Eu garanto que essa questão, inclusive naquilo que o Marcelo falou, os conflitos. Porque pela idade, pelas experiências que vocês carregam, ainda não há tanta maturidade para administrar os conflitos. E nós já temos um pouco mais de experiência e nem sempre conseguimos administrar os conflitos, mas certamente vamos conseguir auxiliá-los. Né? Não é porque a gente às vezes não consegue resolver os nossos conflitos que a gente não tem condições de auxiliar o grupo a resolver esses conflitos. Então, para os próximos grupos, procure a gente também. Tá? Parabéns, sucesso para vocês no mercado de trabalho que vocês merecem.
Ixi. Só para demorar mais 20 minutos. Meu Assim Deus. como eu falei de manhã, quero também falar agora à tarde. Acho que todos aqui que estão presentes concordam comigo. Queria agradecer o Marcel pelo convite de estar aqui na banca. Eu não estaria na parte da tarde, graças a Deus foram cancelados nos compromissos hoje, pude estar aqui. Um prazer poder assistir. Mas destacar o trabalho dos profissionais do curso de redes, né? Então o que a gente viu aqui nesses 2 dias é reflexo de competência, domínio e seriedade no trabalho dos professores de redes. Então, em nome do Marcel, como coordenador específico dessa parte do ECC, mas também os professores que conseguiram transmitir segurança e credibilidade nos conteúdos, eu quero agradecer e eu fico muito honrado de poder trabalhar junto com eles também. Pessoal, um lembrete, amanhã tem uma palestra aqui de meia, tá, para todos, né? Todas as turmas, isso, para todas as turmas, é uma palestra de um empresário, tá, da área. Então, amanhã, por ser um finalzinho de semana aí, pós-TCC, né? Então, às vezes o pessoal dá uma relaxada, mas é uma palestra. Tem coisa para entregar, pô. A gente deixa o convite para todos, tá? Apesar de estar na reta final, ainda não acabou. Não é final de semana, não. Um outro detalhe que eu gostaria de lembrar, antes de fazer o encerramento aqui, a gente agradecer ao professor Marcel, né? Eu faço questão de encerrar aqui, porque é sempre ele que encerra. Eu falei isso de manhã também. E como ele tem certo, acaba passando despercebido, tá? Todo o trabalho envolvido aí em levar toda essa parte de projetos aqui em TCC. Quem está mais por dentro é o pessoal que acompanha, né? Quantos grupos aqui já não se reuniram com o Marcel, se não quase todos? Se eram 5 ou 6 grupos, né? Vez por outra, eu vejo os grupos aí em salinhas reunidos com o Marcel, após o horário, né? Ou próximo de horário de almoço. Então, são detalhes assim que passam despercebidos de todos, né? Mas o trabalho tem que ser reconhecido. Então, o professor Marcel está aí à frente do TCC há anos, já na escola, semestre e pós-semestre, né? A gente não ganha nada em fazer média com ele, tanto faz, né? A gente fez. Mas assim, o trabalho que ele não vai falar dele para vocês, lógico. É por isso que eu estou encerrando, porque nós aqui achamos justo comentar isso, tá? O crédito tem que ser dado para quem trabalha. Tá? Então é um reconhecimento da equipe aqui, dos professores, da direção por todo esse esforço e por essa preocupação que ele tem com os grupos. O grupo teve dificuldade, ele vai lá e conversa pessoalmente, né? Põe em pratos limpos e olha o resultado aí, né? Aparece um grupo aqui tudo bem organizado, todo mundo trabalhando direitinho, e não imagina que por trás às vezes tem um pega-pega aí que só Deus sabe, né? O pessoal se desentende, tem opinião diferente, troca de horário, né? Tem aluno que está de manhã, estudando de manhã, só veio para TCC à tarde, olha aí. Então tem esse jogo de cintura, né? Às vezes a gente convida alguém para a banca, não aparece, aí o Marcel vai correr atrás de outro, separa os trabalhos, então é uma correria terrível. Então a gente deixa aí também esse reconhecimento aí, tá aqui. Não mais do que merecido, tá bom? Então a gente está ensinando o TCC e aí pelo horário, né, não volta nem para a sala, vocês estão dispensados.